E eu queria começar falando sobre essa relação pequeno empresário e sistema financeiro. É uma tarefa dura. O que acontece na prática, né, assim, o Lula criou, da outra vez que ele foi presidente, o MEI, o microempreendedor individual, e ele também criou o Simples. Foram duas criações importantes, porque um monte de gente que não tinha legalização, legalizou. Né? Para você ter uma noção, hoje são 23 milhões e meio de CNPJs que estão aí. Isso representa 99% de todos os CNPJs do Brasil. Então é praticamente todo mundo, né, que você conhece, que vê na rua, enfim. E essas pessoas, elas têm, assim, elas são confundidas com um empresário. Aquele empresário antigo, que tinha um empresário, um gerente, um diretor, um monte de funcionário, o sindicato que intermediava a relação. E acontece que esse sujeito, o pequeno empreendedor, como você falou, ele trabalha junto com todo mundo. A família trabalha junto, ele abre a sua loja, os funcionários são uma espécie de extensão da própria família dele, ele torce para todo mundo dar certo. É uma outra relação que se criou, né? E essas pessoas, elas ficam apertadas, porque o pequenininho, que é a pessoa que não tem nada, que estava lá passando fome, enfim, nós já tínhamos criado lá para trás o Bolsa Família, os programas do CAD Único, o Sistema Único de Saúde, o benefício continuado, enfim, a gente criou uma malha de proteção. E o grande, ele tem a sua própria proteção. Ele sabe se virar aqui no Congresso, ele tem o BNDES. Ele consegue mexer com coisas grandes, ele tem bons advogados, bons contabilistas. Esse sujeito do meio, ele fica exprimido. Então, o Lula, há um ano atrás, resolveu criar esse ministério, exatamente para poder pensar assim, olha, está faltando alguém para defender esse grupo de pessoas, né? E aí, quando a gente fez a primeira análise dos números, o que eu identifiquei? Primeiro que ele já vinha devendo muito. Essa pessoa estava muito enrolada, cheia de problemas financeiros, porque ela veio da pandemia e ela foi orientada a pegar um dinheiro emprestado de um tal de Pronamp. Esse dinheiro, na época, era 3% de juro, mais a Selic. E a Selic era 3%. Então, 3 com 3, 6. Ele falou, acho que dá para pagar. Só que ele pegou esse dinheiro e aí a Selic foi parar em 15. Aí ele se estrepou. Né? Então, muita gente se enrolou. Se atrapalhou, não conseguiu mais pagar, enfim. No ano passado, 7,4 bilhões de dívida dessas pessoas, a gente criou um mecanismo, como se fosse uma anistia, né? Que deu um total de 200 mil empresas praticamente, que foram aos bancos, que estavam devendo. Aí a gente falou para o banco, olha, vem cá, essa pessoa não vai te pagar. Então, se você quiser, dá um desconto bem alto para ela, e você dá esse desconto, e a diferença que você der de desconto, eu deixo você abater num crédito presumido, que é como se fosse um imposto que os bancos pagam para a gente. Então, essas 185 mil empresas fizeram isso. O desconto foi acima de 95%. Então, muita gente conseguiu. Porque você fala, não, eu não tenho condição de pagar. Eu estou devendo, eu peguei 20 mil, estou devendo 60, não tenho a menor intenção de pagar. Aí o banco chamava você e falava, olha, vem cá, aquele seu 60, se você pagar 3 mil reais, você quitou, em 10 vezes. Aí você se anima, aí você quitou. E a diferença disso, a gente devolveu para o banco num formato de crédito para frente, né? Esse foi o primeiro passo. Como se fosse um crédito tributário? É um crédito tributário. Eles têm que fazer, porque eles já tinham botado isso no balanço deles. Para ele também ele negócio. Também já tinha perdido. Caramba. Então ele acabou tendo uma vantagem. E aí a segunda fase foi o Acredita, que era um programa para poder emprestar dinheiro para dois grupos de pessoas. Primeiro, para essas pessoas que já estavam acostumadas a pegar, enfim, que faturam até 4 milhões e 800, que são os simples, né? Que já pegavam do Pronamp, e a gente teve que refinanciar o Pronamp, fazer um outro mecanismo mais vantajoso para as pessoas, fazer um prazo maior para eles pagarem,
E aí a gente identificou também que quando a gente emprestava dinheiro, dava para o banco emprestar para essas pessoas, eles não emprestavam para os pequenos, para quem fatura até 360 mil reais. Porque, você sabe, o MEI ele tem que faturar até 85, que é quem é microempreendedor individual. E quem é microempresa fatura até 360. O banco evitava emprestar para essas pessoas e queria emprestar para os outros maiores, que já têm alguma casa, um carro, enfim. Então nós fizemos um programa especial que chama Procred 360, que só empresta para essas pessoas. Aí o banco, mesmo que ele queira, ele não pode emprestar para outras pessoas. Nesse caso, a gente já fez 1 bilhão e 300 milhões, 48 mil empresas foram favorecidas desses pequenos. Agora, o Procred normal continuou. E no ano passado nós fizemos 34 bilhões de empréstimos, né, e foram favorecidas 503 mil empresas. Então, no total, 600 e poucas mil empresas do Brasil, de algum jeito, usaram recursos nossos para poder sobreviver. Mas isso não vem à toa. Essas também foram as empresas que geraram o maior número de empregos. 65% do recorde que o Lula fala, que o Haddad fala, que eu falo, vem desse público aí. Porque esse público, ele embora não seja grandão, mas uma padaria que se equilibra, ela monta mais 6 empregos. E eles são clínica. muitos, né? Quer dizer, muitos. Eu vou falar aqui que sou pequeno empresário, nós somos muitos.